Olá a todos e a todas, André Mustafa que fala e estamos começando a aula 20. Na aula 20 nós vamos continuar falando sobre o design do nariz, mas vamos fazer alguns pormenores deste design de nariz utilizando esta forma. Esta forma inicial foi já feita lá em vídeos anteriores que eu utilizei algumas formas geométricas. Eu fiz aqui uma forma ovalada, eu fiz um círculo e outros círculos menores aqui. Bom, este nariz aqui, ele está para baixo, né? Como se ele fosse um nariz que aparecesse pouco a narina. Então vamos fazer alguma estrutura aqui, ó. Eu vou aqui dividir esse nariz no meio aqui com um grafite qualquer, um grafite fino e bem leve, para vocês começarem a perceber. Vou colocar aqui uma outra linha passando mais ou menos próximo da ponta das narinas, ó, né? E vou levantar essa narina, ou seja, levantar, fazer com que esta narina fique mais visível, ou seja, que ele não fique tanto para baixo. Então eu vou fazer essa estrutura aqui, meio que triangular, e vamos aqui, ó, fazer com que esta virada da narina chegue mais seja mais visualmente vista, ou seja, ó, aqui a gente vem para cá, dá uma virada e ó, vamos fazer com que esta narina seja mais vista. E aqui a gente vai fazer uma sombra, né? Uma sombra bem clarinha, para que a gente possa fazer com que, ó, ela suba mais, né? Quer dizer, suba mais. Vamos fazer aqui uma churinha bem clarinha, para que ela suba mais. Ou seja, a gente já botou ela para cima, a narina já está sendo vista e a gente pode brincar com esta estrutura da sombra. Ela vai para cá assim, ó, esta sombra, ela vem aqui assim, depois aqui eu tenho uma outra sombrinha aqui, ó, que vai para cá, né? Temos uma outra sombra aqui que pode vir para cá. E a gente vai brincando com esta forma deste novo nariz da gente, né? Ou seja, ó, ele tem esse volume aqui, tá vendo? Ó? Então eu vou mapeando o nariz, eu vou jogando linhas bem leves para eu saber aonde é que eu quero a minha luz. Onde é que eu quero a minha luz? Onde é que ela nasce, onde é que ela pode... Quer dizer, ó, aí aqui na narina a gente tem dois tipos de preto, de tons mais escuros. Um aqui, que está lá para baixo, né, ó, um aqui e um mais para cá, ó, mais leve, né, um pouco mais leve. A mesma coisa aqui. Então a gente vai estar falando dessas formas do nariz, desses tons, ó. Aqui eu vou fazer aqui um pouco mais escuro para dizer que aqui começa a boca e tudo mais, né, as expressões. Aqui eu vou fazer uma outra sombra e aqui uma outra sombra mais escurinha um pouco, né? E a gente vai brincando com estes tons de cinza mais mapeado, né? Um nariz mais mapeado. Vocês percebem aqui que este nariz, é por isso que eu fiz ele muito próximo um do outro. Esse está bem para baixo, o nariz pouco vê as narinas. E esse já está mais arrebitado, indo mais para cima. A gente vê mais as narinas, a gente vê mais as expressões do rosto, a gente pode brincar mais. Neste vídeo a gente fez isso, mas a gente vai brincar um pouco com as canetas esferográficas. Eu trouxe dois tipos de caneta aqui, esferográfica porque tem esferas na ponta e a partir dessa rolagem, dessas pequenas bolas nas pontas, elas vão soltando tinta esferográfica, né? E a gente vai brincar hoje com esta caneta e este nariz, fazendo bem clarinho, para que vocês possam ver que a caneta esferográfica preta ajuda a gente chegar em tons mais escuros,
para a pele humana, não só para a pele, para luz e sombra dos nossos quadros. Eu falei já isso em vídeos anteriores, que a gente pode fazer a pupila do olho bem mais escuro, que a gente pode fazer os cílios, que a gente pode... Enfim, ainda não falei das barbas, das texturas de cabelo. Lá mais para frente a gente vai estar falando, né? Então vamos brincar um pouco com esta caneta, essas duas canetas esferográficas. Por que eu escolhi essas duas canetas? Elas parecem ser preto, idêntico e tudo mais, mas é porque um é mais macia, a outra é um pouco mais dura e mais escura. A gente só consegue ver esses tons praticando, observando isso, tá? Uma outra coisa que a gente vai fazer é mudar as nossas pranchetas. Eu estou em uma prancheta de metal e vou mudar o desenho para uma prancheta de madeira. Então vamos mudar o desenho aqui para que ele possa ser visto em uma textura mais macia. Ela vai ser mais macia, ok? Olha, já está aqui. Ela já está na textura da madeira, ó. Você vê que é uma madeira aqui que eu já brinco ela. Eu e minha filha, a gente já brinca, desenha, brinca. Enfim, ela é bem usada, essa nossa prancheta. E está aqui. Eu vou somente tirar alguns traços do nosso esquema inicial, que é o esquema dos traços, né? Que a gente vai poder falar, caso vocês não tenham entendido, nas nossas explicações e revisões mais para frente. Bom, eu vou pegar aqui a nossa caneta e vou começar a brincar com ela. Ó. Você vê que aqui eu já vou lá na narina, e eu já vou lá na narina, lá embaixo, e já vou, ó, fazendo os traços da narina, bem lá no fundo, né? E aqui eu vou... Quanto mais, tem uma dica da caneta que é a seguinte: quanto mais próximo da ponta eu segurar, mais preciso e mais escuro o traço vai ficar, né? Ele vai ficar mais preciso e mais escuro. Quanto mais longe que eu segure da ponta e mais inclinada, e não assim mais inclinada, ela vai ficando mais leve o traço. Então eu vou passar aqui, ó, por cima mesmo da esferográfica, do grafite que a gente passou, essa ponta dessa caneta bem levinho, né? E aí eu já vou fazendo a minha brincadeira de paciência, a minha brincadeira de concentração, de equilíbrio da mão, né? São achuras, isso aqui que eu estou fazendo com caneta, aqui eu vou fazer um pouquinho mais forte, porque aqui está mais embaixo, né? Essa brincadeira das achuras com caneta e com lápis me possibilita chegar em tons de pele mais escuro, me possibilita brincar com luz e sombra com mais densidade, me possibilita, você vê que eu estou fazendo achuras assim, né? Ó, bem clarinhas, bem levinhas, né? Ó, tá vendo? Bem leve, ó, por cima do próprio grafite, por cima do próprio grafite, ó, tá me possibilitando. Às vezes, ó, aqui deu uma manchadinha, não sei se vocês perceberam. Às vezes é preciso, ó, passar assim na mão, ó, para que ela solte a tinta que ela vai estar disponibilizando a mais na esfera, né? Então é sempre bom ou ter um papelzinho na mão ou ter aqui e fazer isso, ó, fazer assim, ó, na mão, né? Então você vai vagarosamente fazendo a sua achurinha. Você pode fazer achuras assim em riscos, mas você também pode fazer outros tipos de achuras circulares, ó, circulares, a gente pode fazer circulares, circulando bem levinho,
né? E vai dando outros efeitos. No caso aqui, eu vou brincar com essa achura. Esta achura riscadinha, para que vocês possam entender que a gente pode brincar e com o próprio tom branco do papel a gente vai chegando e vai deixando um brilho no espaço, ó, tá vendo aqui que a gente já se comporta e já traz, ó, você vê que eu já inclinei um pouco mais a caneta, eu estava fazendo a achura assim, eu já inclinei um pouco mais a caneta aqui, ó, e eu vou fazendo este degradê do mais escuro para o mais claro, do mais escuro para o mais claro, e a gente vai vendo aonde é que leva a nossa percepção, aonde é que leva a nossa paciência, aonde é que nos leva a nossa disciplina, resiliência, aonde é que leva tudo isso, né? Aonde é que leva a qualidade do nosso desenho, a qualidade nas nossas pinturas, das nossas ilustrações, né? Ó, bem levinho estou fazendo. Eu estou conseguindo este efeito porque eu estou em uma prancheta, pode não parecer, mais macia. A madeira me dá essa maciez no trato com a folha sulfite e no trato com a caneta esferográfica, né, que eu vou brincando com ela e a gente vai chegando em alguns efeitos. Eu posso fazer os meus desenhos com outras cores de caneta? Claro que pode. Aqui eu estou fazendo o básico do básico, né? Estou ensinando para vocês como achurar com a caneta preta. Eu utilizei essa caneta, vou soltar um pouquinho e vou pegar essa outra para a gente ver o que a gente pode fazer com esta outra caneta que tem uma outra esfera na ponta, né? Que ela tem uma outra história de escrever, história de uma certa... As canetas, quando a gente compra, muitas delas estão boas para começar a rolar as esferas, mas tem outras que só depois de um tempo, depois de mais velhinhas, é que elas conseguem dar um efeito melhor no papel. Então comprem vários tipos de caneta e vá vendo do que se trata, para onde vai, para onde vem, o que vocês podem fazer com as canetas e quais são as que você mais ou melhor se adapta, né? Mais e melhor se adapta a cada uma delas, né? Aqui, ó, eu já vou dar um efeito fora do nariz, para baixo, assim, ó. Aqui a mesma coisa. Vocês perceberam que até agora eu não usei em nenhum momento esfuminho. Vocês perceberam aí? Ok? A gente pode brincar com essas canetas. Enfim, esse vídeo foi para falar desta brincadeira com as canetas esferográficas e o brilho do próprio papel. Eu poderia pegar uma dessas canetas e rachurar aqui em cima mais um pouco, né? Ó, e ir brincando com elas e fazendo com que elas possam ficar mais leves, mais volumosas, ok? Nos vemos na próxima aula.